Olá pessoal, estamos de volta, tá bom? Depois dessa semana de provas, de trabalhos avaliativos, né? Uma jornada que não está sendo fácil nem para vocês, nem para nós professores, mas se Deus quiser, vamos vencer, né? E voltaremos, se Deus quiser, breve para a nossa rotina de sala de aula, tá certo? Então, nós vamos voltar agora com o conteúdo de funções, tá bom? Alguns de vocês já viram funções no nono ano, a grande maioria eu acredito que não, mas alguns sim. Bom, e daí a gente começa com a noção intuitiva de funções, tá bom? Que é isso, Alex? Então a gente vai ver algum exemplo, tá certo? Alguns exemplos que mostram-nos funções que nós utilizamos no nosso dia a dia sem que percebamos, tá certo? E aí, o que seria exatamente uma função? Né? Na verdade, uma função nada mais é do que a associação de duas grandezas, tá certo? A associação de duas grandezas. Por exemplo, ó, nesse exemplo que nós vamos utilizar, nós temos tempo e distância. Nós vamos associá-las, tá bom? Isso é função. É uma correspondência também entre dois valores, tá certo? Uma correspondência entre dois valores, essa associação de duas grandezas, tá certo? Nesse nosso primeiro exemplo, nós vamos ver agora o seguinte, ó. Vamos lá o exemplo. Uma pessoa, ela faz caminhada todos os dias, tá certo? Caminha para manter a saúde, né? Para não ficar gordinho igual o professor. Daí, essa pessoa, ela percebeu que a cada minuto, tá certo? A cada minuto que ela caminha, ela percorre uma distância de 40 metros, tá certo? Daí, consequentemente, se ela caminhar 2 minutos, ela percorrerá 2 vezes 40, né? Percorrerá 80 metros. Se ela caminhar 3 minutos, ela percorrerá 3 vezes 40, 120 metros, tá certo? Mas daí, ó, dado um certo tempo, né? Dado um certo tempo, que eu não sei ainda que tempo é esse, eu vou ter percorrido uma certa distância. Eu não conheço o tempo e eu não conheço essa distância. Mas eu sei o seguinte, ó, que a distância que eu vou estar será 40. Por que 40? Porque a distância que eu percorro em 1 minuto, que aqui então a gente disse que é o valor unitário, tá bom? Esse valor unitário é 40. Em 1 minuto eu percorro 40 metros. Então eu posso dizer que a distância que eu vou estar, tá certo? A distância que eu vou ter percorrido vai ser sempre essa, ó, 40 vezes o tempo que eu posso chamar de x. Eu não conheço. Não sei que tempo é esse. Para qualquer tempo que eu coloque aqui, depois de 100 minutos, eu vou ter percorrido quanto? Então, só substituir 40 vezes o x, que é o tempo, no caso seria 100, tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Posso chamar aqui a minha distância de y, tá bom? Que eu não sei que distância é. Então, a minha distância vai ser sempre quem? 40 vezes o meu tempo, que é x, tá bom? Y vai ser sempre 40 vezes o meu x. Então, para qualquer distância que eu queira saber, para qualquer tempo que eu queira saber que distância eu tenho percorrido, é só substituir. Eu percorri, caminhei durante 60 minutos. Quanto é que eu vou ter percorrido? Qual é a distância que eu vou ter percorrido? Tá certo? Então, perceba que o meu y, a minha distância percorrida, tá certo? A minha distância percorrida, ela sempre vai estar dependendo do tempo, tá certo? Então é isso, ó. Função é essa relação de dependência que um tem do outro, tá certo? Então a distância percorrida, ela vai estar
diretamente relacionada ao tempo, tá certo? Então, isso é uma função. Intuitivamente, esse é o nosso conceito de função, tá certo? Ó, a distância percorrida depende do meu tempo, ok? O tempo, a distância depende do tempo. Então, aqui nós teríamos uma função, ó, y é igual a quem? A 40 que multiplica x. Posso apagar esse pontinho aqui, né? Deixar só o x. Então, eu posso dizer, ó, que o meu y, ele depende de quem? Do x. Então, o meu y, ele depende de quem? Do x. Então, ó, y de x é igual a 40x, tá bom? Esse é o nosso exemplo inicial, né, de função, tá certo? A nossa noção intuitiva de função, que a gente utiliza no nosso dia a dia e não sabe. Outro exemplo, por exemplo, as distâncias percorridas por um táxi, tá certo? As distâncias percorridas por um táxi. Ele sabe, por exemplo, que o valor do quilômetro inicial é 1,50, tá certo? Cada quilômetro percorrido é R$1,50, tá certo? Então, qual é o valor final que eu vou pagar? Então, eu posso dizer que é assim, ó, y é igual a 1,5 vezes x também. X é o quê? A quantidade de quilômetros que esse táxi percorre, tá certo? Se a distância for 100 quilômetros, então o meu y vai depender do x. O valor que eu vou pagar vai depender da distância percorrida. Isso também é uma função, tá certo? Essa é a ideia inicial de função, tá certo?